6 em cada 10 brasileiros se dizem satisfeitos com a vida amorosa, sexual. E essa felicidade não é coisa de novela, não, é realidade, tá? E a sexualidade envolve aspectos físicos, emocionais, psicológicos. Vamos entender esse assunto agora? Papo de Quinta no ar. Muito bem, para falar sobre esse assunto aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo o sexólogo André Memória. Bom dia, André, seja bem-vindo. Bom dia. Mandar um beijo aí para a doutora André, já acordou com um pouquinho de sinusite, né? Boa recuperação para a senhora, viu, doutora? Um cheiro para você, até a próxima. O André segue aqui com a gente, né? Trazendo informações sobre esse assunto e claro que eu quero a sua participação, você que está aí acompanhando o Mulher Demais. Manda sua mensagem para nosso WhatsApp, 991050400. Vamos falar sobre vida sexual. E aí eu quero que você compartilhe comigo. Se não quiser se identificar, tá tudo certo também. O importante é você interagir conosco, aproveitar esse momento para tirar dúvidas, compartilhar experiências. O Zap do MD aí na tela, o 991050400. André, antes de qualquer coisa, eu sei que você sempre dá uma pontuada sobre, sobre esses dados. Já tô pensando aqui nisso. Você sabia que eu ia perguntar isso logo no começo, né? 6 em cada 10 brasileiros se dizem satisfeitos com a vida sexual. Você acha que esse dado tá correto aí, André? Na minha experiência, não. É muito comum nas pesquisas... A pesquisa foi correta, ou seja, acredito que as pessoas, 6 em cada 10, respondeu isso. Só que, quando se fala em pesquisa de sexo, relacionamento, aspectos íntimos, é comum a pessoa mentir na resposta. Entendi. Então, eu acho que se forem 4 de 10, já está de bom tamanho. 6, eu acho que a gente não chega. A quantidade de pessoas insatisfeitas é muito alta. Só que elas só dizem onde? Na intimidade da clínica ou das amigas mais próximas. Sim. Então, isso numa pesquisa ela não vai dizer muitas vezes. Essas 4 que disseram estou insatisfeito são corajosas. As outras 6, algumas nem tanto. E aí fala só para se livrar ou para fingir que está bem. Às vezes acha que está bem externamente, mas internamente poderia estar melhor. Entendi, né? Entendi. Então vamos colocar aí uns 4 em cada 10, Eu vai? acredito Uma felicidade que sim. genuína, sim, então. Sim, genuína, exatamente. Certinho. Agora, pra gente ser feliz nessa área, tem segredo, André? Assim, algum passo a passo, enfim, algum segredo mesmo para ter um caminho feliz na vida sexual? Segredo eu acho que não é, Bruna, mas tem um aspecto que eu sempre falo aqui com você, ou em escritas minhas no Instagram, ou em outros lugares que eu vá, que é, tem que ser leve. Quando você acorda e vê seu parceiro, é uma sensação de tranquilidade. Quando ele manda mensagem e você vê, é uma sensação boa. Que bom que essa mensagem chegou. Tem que ser leve. Se a relação estiver leve para você, claro, alguns dias podem ser mais pesados, assim, de conflito, porque são seres humanos, mas no geral, se a relação está bem, está leve em todos os sentidos, então está indo tudo bem, né? Certo. Esse é o segredo, né? Que não é segredo para ninguém. Claro, né? Afinal, os casais, nós somos indivíduos muito particulares, né? Então, Sim. de alguma forma, vai ser diferente para cada Sim. pessoa e para cada relação também. Mas a gente separou aqui algumas telinhas Bora. com pontos importantes. Sim, que claro. podem indicar esse Com caminho. certeza, com certeza. Vamos aí trazer a primeira tela aqui no nosso Papo de Quinta. Vida sexual, felicidade na vida sexual é o assunto de hoje, tá? Falar abertamente sobre sentimentos e necessidades. Uma tecla que você está sempre batendo Sim. aqui também, né, André? Diálogo é fundamental. Agora existe, já que a gente está falando aqui de caminho, de segredo, alguma ferramenta para colocar isso em prática mesmo? Tem gente que nunca conversou com o parceiro, né? O que gosta, o que não gosta, suas necessidades. Para algumas pessoas é mais difícil colocar isso para fora. Tem algum segredo para que isso se torne mais natural, mais tranquilo? É importante o casal encontrar a forma que eles se comunicam melhor. E entender que cada casal é único. A gente repete muito isso aqui também, mas tem que ser repetido mesmo. Alguns casais vão funcionar bem pelo WhatsApp. Outro por ações, né? Eles vão se amar mais por ações do que por falas. E aí se isso está bom para aquele casal, ótimo. A questão é, nós não temos uma cultura, principalmente por parte dos homens, de falar. E aí isso prejudica muito as relações. Porque se você não comunica de forma nenhuma, via bilhete, via WhatsApp, ou via de qualquer forma,
como é que a outra pessoa vai saber? Ninguém lê cabeça, mente de ninguém. Então a comunicação deve ser feita por algum meio. E esse meio tem que ser constante. Não existe me comuniquei hoje, a comunicação já foi e amanhã não precisa mais. Não. Amanhã precisa mais ou tanto quanto ontem. E aí é manter essa constância. Para quê? Para que não haja especulações. Sim. A gente tem uma cultura também que especula muito. Vou pensar e chorar às vezes e sofrer e não falar. Fala em vez de pensar. Você falou aí sobre os homens. Tem uma pressão muito grande também em cima dos homens, né? Que precisam estar sempre prontos, sempre dispostos. E nem sempre vai ser assim também, Sim. né, André? Na verdade, acho que existe pressão dos dois lados, Sim. né? Sim. Da mulher também estar sempre disposta, do homem. Quando existe esse diálogo, as coisas fluem com mais leveza, como você sempre fala também, né? Sim, com certeza, porque é isso. Quando o diálogo acontece, a gente entende o que está acontecendo. Sim. Né? Por exemplo, se eu atrasar, você pergunta, André, tá vindo? Eu vou dizer, estou, não estou, e você já se prepara. Eita, o programa vai mudar se ele não vier. Sim. Então, se o diálogo acontece, a gente se prepara e entende quais caminhos trilhar. Não tem outra opção, porque, mais uma vez, a gente não lê a mente de ninguém. Então, conversa para entender o que fazer. Exato. Vamos soltar aí mais uma tela. Pontos importantes para indicar aí o caminho para a sua felicidade na vida sexual. Cuidar da aparência e da saúde. Por quê, André? A gente tem aquela expressão de quando casa, né? Já o casal engorda e muda a aparência física porque não tem que conquistar mais nada, né? Já foi. E aí, muitas vezes, a saúde fica de lado também. Lógico, eu não vou nem falar tanto da aparência, porque o que eu sempre digo, Bruno, em todo lugar que eu vou, no Instagram, quando a gente cuida da saúde, a aparência vem como consequência, assim. Normalmente, ou automaticamente, se é que se pode dizer isso, a gente, com saúde física e mental, nossa aparência responde já de uma forma positiva no nosso dia a dia. Então é importante que o casal, um oriente o outro. Ei, vamos persistir na academia ou vamos entrar na academia. Ou não gosto de academia, vamos caminhar na praça ou na praia, onde for possível para você. Porque o casal se incentivando a práticas alimentares mais saudáveis. Sim. Ou até buscar terapia. É muito comum, quando está em casal, um incentiva o outro a fazer terapia pela primeira vez, né? A ter, vai, não tem nenhum bicho-papão lá não. E aí, esses incentivos que um dão pro outro faz toda a diferença. E o casal só melhora, obviamente, Sim. quando os dois buscam saúde física e mental. Acho que uma das boas consequências disso é a boa autoestima, exato, né? Independente se você está nesse corpo considerado padrão, mas quando você se cuida naturalmente, exato. você se sente melhor, né, André? É isso. E aquilo que você reflete no espelho, se você gosta do que você vê, independente de padrão, tá, gente? Mas assim, você reflete para o seu parceiro também. Sim, e aí a coisa sim. vai fluindo melhor, né? Acho que cabe até fazer uma lembrança rapidinha aqui. Cuidado com quem você segue no Instagram, por exemplo. Né? Às vezes você segue aquela pessoa, aquele casal perfeito. Essa perfeição não existe, minha gente. Então, se livre dessas pessoas que você acha que são um alvo. Siga pessoas que falam de saúde e de bem-estar. E aí sim vai te fazer bem. Não siga perfeições, porque geralmente tá só ali no Instagram. Na vida real, essa perfeição não existe. Verdade. A gente começou o Papo de Quinta falando sobre um dado, né? Que 6 em cada 10 brasileiros se dizem satisfeitos com a vida sexual. E um telespectador diz assim, meu marido com certeza é uma dessas 6 pessoas. Tá feliz, então. Ela disse que estão casados há 6 anos. Durante esse tempo, eles tiveram um hiato aí na relação, se separaram por algum tempo. E depois a vida sexual voltou, né? Entre os dois aí. Mas ela disse que no caso dela esfriou um pouco. Ela disse que quase nunca tem vontade de fazer sexo. Aí ela pergunta, o que fazer nesse caso? É uma realidade que eu vejo cada vez mais comum, principalmente entre as mulheres, né, André? E aí a gente volta para aquela primeira pergunta, tem segredo? Não tem, né? Nesse caso, o que é que ela pode fazer? Eu vejo que aí ela citou a questão da separação, provavelmente depois desse retorno aqui deu uma esfriada. O que é que ela pode fazer nesse sentido? Porque separou, né? O que aconteceu? A investigar. Existe diálogo nesse casal, ela fala pra ele o que está acontecendo, como é que ela está com ela mesma. Será se ela está fazendo terapia ou não? Né? O trabalho, o que está acontecendo? Ou faculdade, estudos, filhos. Ou seja,
tem que se investigar a vida como um todo para entender a parte sexual. Quando alguém chega para mim com uma demanda sexual, eu sempre pergunto tudo da vida. Por quê? O sexo não é só sexo. Esse esfriar, vamos dizer assim, ele geralmente vem com uma série de coisas acontecendo. Vamos supor que hoje ela não se sente mais bem com o corpo dela como ela se sentia antes. Como é que eu vou ficar nua e bem com alguém para fazer sexo se eu não estou me sentindo agradável? Eu olho no espelho e quero chorar, muitas vezes. Então é bom investigar isso tudo. Claro que existem fatores biológicos também, podem acontecer. Então, investigue se é alguma questão hormonal também, ou se é algum medicamento que está sendo tomado. Várias medicações influenciam em partes biológicas, no sentido emocional, e você vai se sentir talvez menos atraente também por causa da medicação, que tem fatores depressores nela. Então, é necessário uma investigação completa para que você entenda o que está acontecendo. Você pode pensar, eu quero fazer sexo, mas não estou conseguindo. Então esse é um sinal claro de que você precisa de ajuda profissional. Sim. Porque às vezes a pessoa só, não, estou bem na vida, estou tranquila, então vou fazer menos e está tudo bem. Mas tem que investigar antes se está tudo bem. E se está preocupada, é porque precisa de alguma orientação profissional. E se esse parceiro nem sabe disso, aí fica mais difícil Exatamente. ainda, né, André? Claro que ela está compartilhando essa dor, porque não deixa de ser um sofrimento aqui com a gente, né? O que é muito bacana. Mas se ela não conversa sobre isso com o parceiro, olha, não tô tão legal, não tô me entregando como eu deveria. Aí precisa abrir aí esse caminho para que os dois encontrem essa fórmula, né? E, claro, buscar uma ajuda profissional. Qual é o momento que bate esse estalo assim, André? Um papo aqui, por exemplo, como o nosso, né? Pode ser também, mas nesse caso dela já é o momento? Quando a pessoa percebe que a vida está sendo prejudicada em algum aspecto muito importante. Sim. Você deixou de visitar amigas que são queridas, você deixou de trabalhar com a eficácia que você trabalhava, você deixou de estudar, de ler com a constância que você fazia, ou até parou, né? Você deixou de dar atenção aos filhos e filhas com amor e carinho que fazia anteriormente. Então tem sinais claros, ou seja, sua vida se modificou em algum aspecto significativo. Então precisa procurar ajuda. Muito bem. No próximo bloco a gente segue falando sobre esse assunto. Você, claro, vai acompanhando aqui os próximos temas aqui no Mulher Demais, mas também compartilhando sua experiência com a gente, sua dúvida. Aproveita aí a oportunidade, o Zap do MD tá na tela, 991050400. Volto já, viu, André? Vamos Bom embora. demais esse papo, tô adorando.